Em algum lugar no deserto de Mojave, cerca de 160 quilômetros a nordeste de Los Angeles, existe uma cidade. Ela tem centenas de quilômetros de ruas asfaltadas, placas de rua, hidrantes, encanamento de água e ruas sem saída com nomes. Na verdade, ela até tem seu próprio parque central, com um lago artificial. No entanto, o que falta nessa cidade são pessoas. Bem, quase. Hoje, cerca de 14 mil moradores chamam California City de lar, mas a cidade foi projetada para quase meio milhão de pessoas. Isso significa que para cada pessoa que realmente se mudou para o loteamento, havia cerca de 27 que não se mudaram. Isso apesar do fato de que os lotes foram preparados para esses futuros moradores, o que significa que o que temos hoje é realmente incomum para a Califórnia. Uma cidade fantasma moderna, tão enorme que é visível dos aviões que passam acima dela. Então, quem construiu esse lugar e o que, afinal de contas, eles achavam que ia acontecer ali? Acompanhe enquanto exploramos a história de alerta da California City. Eu sou o seu apresentador, Ryan Socash, e você está assistindo TIS History. Para entender California City, é preciso resgatar o clima da América pós-guerra. O ano é 1955. Os soldados estão de volta para casa e a economia está em alta. Quanto a Los Angeles, bem, está crescendo mais rápido do que quase qualquer outra cidade do mundo. Ainda persiste a antiga ideia da corrida do ouro de que a Califórnia é mais que um lugar, é uma promessa, um sonho. Assim, nessa época, os incorporadores estavam comprando terras a um ritmo frenético, transformando pomares de laranja em loteamentos quase da noite para o dia. E eles viam seus investimentos se multiplicarem rapidamente, o que parecia uma fórmula quase infalível. Compre terras, construa estradas e espere os americanos ocuparem. Assim, foi nesse clima de sonho que um homem chamado Nathaniel Muldelson entrou em cena. Espera um segundo. Não tenho certeza se pronunciei isso corretamente. E sim, eu sei que vocês vão surtar nos comentários. Nat, como ele era conhecido, não era um homem fácil de categorizar. Nascido na Tchecoslováquia, em 1915, ele veio para a América ainda criança. Estudou sociologia no City College of New York e passou a Segunda Guerra Mundial como economista do governo. Analisando por que algumas comunidades rurais prosperavam e outras colapsavam. Segundo relatos, ele era uma figura marcante, quase teatral. Ele usava ternos finos, luvas brancas e carregava uma bengala de ponta de ouro. Em outras palavras, ele era um homem extravagante que pensava grande, e é por isso que, após a guerra, Nat foi para a Califórnia para enfrentar o mundo imobiliário. O primeiro projeto de Nat foi a Arlanza Village, no condado de Riverside, onde ele assumiu um parque industrial do exército abandonado e o transformou em uma cidade funcional com empregos e moradores. Foi um sucesso genuíno e isso lhe deu algo perigoso: confiança. Em meados da década de 1950, o empreendedor voltou-se para o norte. Ele acreditava que o boom populacional do sul da Califórnia acabaria atravessando as montanhas e chegando ao deserto. Então, sob essa perspectiva, ele achava que tudo o que precisava fazer era chegar lá primeiro e esperar. Em 1956, ele começou a adquirir terras perto da pequena cidade de Mojave, uma extensão plana e ventosa do deserto que a maioria das pessoas apenas atravessava sem parar. Após 2 anos de negociações ali, ele havia reunido cerca de 82 mil acres. Quero enfatizar como isso é louco. Isso é maior que toda a cidade de São Francisco. Nat mais tarde contaria como passava seus dias em uma colina chamada Galileu, em homenagem ao astrônomo renascentista, seu herói. Dessa colina, ele olhava para a vasta extensão do deserto, sonhando com o que poderia ser. Talvez aqui ele tenha ido longe demais. Veja, o ídolo dele era alguém que enxergava o que os outros não conseguiam imaginar. E Nat estava convencido de que tinha exatamente esse mesmo dom a ponto de adotar completamente um nível de confiança quase insano. Então, em 1958, o plano mestre que ele havia idealizado naquele topo de colina estava completo. California City teria um parque central com um lago artificial de 26 acres, uma universidade, campos de golfe, shoppings e bairros residenciais
com ruas propositalmente curvas para desacelerar o tráfego e incentivar as pessoas a permanecerem mais tempo. Sua população-alvo, 500.000 de pessoas, bem no meio do deserto. O marketing começou quase imediatamente e a proposta era simples. Los Angeles estava superlotada, poluída e cara, enquanto California City seria a próxima grande conquista americana. Essa ideia era sedutora em sua lógica. Isso fazia as pessoas entrarem logo enquanto a terra era barata. Enquanto isso, trabalhadores limpavam a vegetação, despejavam concreto e abriam centenas de quilômetros de estradas no deserto. A partir daí, foram instaladas tubulações de água, colocadas placas de rua, e algumas delas tinham nomes estranhos como Planet Lane ou Alpha Street. Em contraste com todo esse grande esforço, porém, as vendas estavam em baixa. As razões são óbvias. O deserto não é confortável nem seguro para viver, e no verão as temperaturas frequentemente passam de 43 graus. A água é escassa e não havia motivo prévio para as empresas se instalarem ali. Sem indústria, faltava apoio e nada atraía as pessoas para a cidade. Quando a equipe do NAT percebeu o que ia acontecer, ficou desesperada e passou a oferecer terras por até $1 o acre às empresas, mas mesmo assim não conseguiu. Uma década depois, California City tinha apenas 1.700 habitantes. Em uma malha urbana projetada para 500.000 de pessoas, sustentar essa cidade utópica seria impossível. E é nesse ponto da história que os empresários por trás da operação se tornaram, digamos, um pouco desonestos. No início dos anos 1970, algo estranho estava acontecendo. Os estimados 59.000 lotes no deserto haviam mudado de mãos em uma cidade com menos de 2.000 habitantes. Essa conta não fechava, então as pessoas começaram a questionar. Em 1971, um grupo de defesa do consumidor conhecido como Nader's Raiders começou a trabalhar com o reformador Ralph Nader para publicar um relatório contundente sobre as práticas de venda de terras da cidade. A conclusão deles foi brutal. O relatório dizia que isso não é um empreendimento imobiliário comum. O público não está comprando terras, mas sim uma ilusão. Com essas alegações, a Comissão Federal de Comércio tomou conhecimento. Eles então iniciaram uma investigação e entraram com um processo contra a empresa responsável, que nesse momento operava sob o nome de Great Western Cities. A acusação da Comissão Federal de Comércio: publicidade falsa, que induz ao erro e enganosa. Em 1977, a empresa fez um acordo e o reembolso que foi obrigada a pagar, de quase $4 milhões, foi na época o maior reembolso ao consumidor da história da Comissão Federal de Comércio. Esse foi um momento histórico, mas para as milhares de pessoas que já tinham investido suas economias em lotes vazios no deserto, foi muito pouco e tarde demais. O próprio NAT já tinha vendido sua participação na empresa lá em 69. Ele já tinha seguido para outros projetos, como Planned Cities, no Colorado, e no Novo México, deixando a California City nas mãos de corporações que pareciam menos interessadas em construir cidades do que no negócio de vender sonhos. Ironicamente, NAT faleceu em 1984, o mesmo ano em que a Great Western Cities Corporation declarou falência. Ainda há uma nota de rodapé curiosa, talvez até positiva, nessa história. A partir desse ponto, California City começou a crescer. Hoje, há cerca de 15.000 pessoas que vivem em California City construíram algo modesto, mas real. Há um distrito escolar, um aeroporto municipal e um campo de golfe, todos ainda em funcionamento. O emprego vem principalmente da base aérea Edwards, de uma unidade correcional próxima e de uma mina local, que, aliás, é a maior mina a céu aberto da Califórnia. Além disso, os escritórios imobiliários ainda estão abertos. Afinal, há muita terra para vender. Dito isso, além da pequena área habitada, ainda existe aquela enorme cidade fantasma moderna, ou malha urbana fantasma, onde, coletivamente, centenas de quilômetros de estradas se estendem pelo deserto, formando um enorme padrão perfeitamente organizado de ruas sem saída e avenidas que agora não levam a lugar nenhum. Agora, curiosamente,
Durante a era da Guerra do Golfo, pilotos militares da base aérea próxima supostamente usaram as ruas vazias como um sistema de treinamento de navegação. Tripulações em treinamento simulavam missões sobre ruas sem saída, usando o seu traçado como ensaio de baixo risco para combates futuros. Além disso, paraquedistas usam o traçado das ruas para treinar manobras em direção a uma zona de pouso específica. Alguns otimistas vão te dizer que o momento de California City ainda não chegou, mas, por enquanto, essa cidade é vista pela maioria como pouco mais do que um monumento ao otimismo levado longe demais.